Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre fotografia e documentação pedagógica na educação infantil dos 0 aos 3 anos. Essa é a nossa primeira aula e nela vamos falar sobre a rotina escolar. É muito importante entender como que a escola se comunica com famílias e com seus alunos ao longo do tempo. Nessa aula de hoje, vamos pensar então na trajetória dos recursos de documentação. Essa documentação pedagógica, essa documentação que anota, registra, revela o que acontece dentro de uma sala de aula. Para começar, eu trago para vocês uma reflexão do site Tempo de Creche, onde explica: documentação pedagógica é uma expressão de um processo de ensino-aprendizagem, direcionado a um público específico a contar uma história pedagógica, utilizando recursos que sejam compreendidos pelo público, ou seja, compreendidos para os pais, para a comunidade escolar, para aqueles que têm interesse nos assuntos daquela escola e, principalmente, para as crianças, para os adultos, os adolescentes, aqueles que estudam na escola. Como comunicamos o que acontece na escola? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer, olhando para dentro dos nossos espaços. A forma mais tradicional que a gente consegue observar nas escolas é o mural. O mural ele traz informações sobre a rotina, traz informações sobre eventos culturais, traz informações sobre datas comemorativas. O mural está posto normalmente em um local estratégico, para que todo mundo tenha acesso a ele. Será que o mural funciona? Será que todas as pessoas leem tudo que está nos murais? Uma outra forma de comunicação é a caderneta escolar. Nela, os familiares ou responsáveis conseguem acompanhar quais dias da semana tiveram aulas, quais dias as aulas foram em horário reduzido, se houve algum feriado, se a criança esteve presente, se o aluno chegou atrasado, se faltou, se justificou ou não. As rotinas do que acontecem numa escola, sobre o comportamento, sobre a entrega de uma atividade ou não. Esse é um registro mais formal. Outro registro muito comum é a agenda de rotina, especialmente no público que nós vamos observar no nosso curso, na educação infantil. Ali, as informações para a família revelam se a criança se alimentou, a quantidade de alimentos que comeu, se recusou alguma coisa, se precisou evacuar, a consistência. Enfim, são detalhes que os pais conseguem compreender o que a criança realizou naquele dia estando na escola. Garantem segurança, garantem tranquilidade e passam transparência e credibilidade na prática escolar. A agenda de rotina, ela é muito comum. Atualmente é possível ter nas versões digitais. Também existe a reunião com os responsáveis, talvez mais antiga até do que todos esses outros recursos que nós trouxemos até agora. Falar com as famílias sobre como a escola adota suas práticas pedagógicas, quais as intenções, quais são os conteúdos, os currículos que serão trabalhados ao longo daquele ano, como as crianças serão verificadas nas suas aprendizagens, nas suas avaliações, como as famílias conseguem devolver à escola os pontos de interesse, os pontos que precisam de mais suporte nas questões que dizem respeito à rotina da criança, quando uma criança está sofrendo algum problema, tem alguma situação mais ou menos desgastante. Essas reuniões são sempre muito bem-vindas nas escolas. Acontecem normalmente mais de uma vez por ano. A comunicação na reunião com os responsáveis, ela é medida, precisa, estudada, verificada em detalhes. Os eventos escolares são outros eventos, outras formas de comunicação que levam para as famílias o produto final. O que aquele estudante conseguiu aprender, desenvolver, pesquisar, experimentar, elaborar? Nesse dia, normalmente as escolas se revestem de orgulho, elas
expõem nas paredes, às vezes nas calçadas, outras ocupam espaços extramuros escolares. Enfim, elas revelam os conhecimentos adquiridos, construídos por todos. E atualmente, um dos recursos mais comuns que a tecnologia e a pandemia trouxe é a comunicação através das redes sociais. Ali é quase que instantâneo. Aconteceu, fotografou, publicou. Mas tudo que a gente está publicando, fotografando, é realmente pedagógico? Essa é uma grande preocupação que muitos educadores têm na sua rotina. Poxa, eu não tenho habilidade para fotografia. Eu registrei aquele momento porque estava bonitinho. Ah, aquela aluna deu um sorriso encantador. Mas isso é um fazer pedagógico? Muitas perguntas por trás, muitas respostas e perguntas por trás dessas reflexões. A fotografia é o recurso principal das comunicações hoje em dia. Ela valida. É como se somente com ela que ficou registrado que a criança fez, que a criança produziu. Especialmente na educação infantil, ela tem um valor muito maior, porque as crianças ainda não se comunicam com clareza. Elas não são capazes de relatar em detalhes o que aconteceu durante o dia. A fotografia não, a fotografia vai mostrar realmente se houve uma atividade com areia, se houve uma pesquisa com elementos da natureza, uma atividade de pintura, de massinha, um momento em que a criança estava desafiando sua coordenação motora. Isso quando a fotografia é revestida de um conceito pedagógico, de um olhar atento, de um olhar que leva a criança ao protagonismo. Por isso é muito importante a gente pensar, por que eu fotografo? O que meu olhar como educador revela? Eu registro exatamente o que estou vendo ou eu registro o que a criança está produzindo? O protagonismo infantil está relacionado à legitimação das ações da criança. Nasce da ação do que ela revela e não do que o educador, a professora, eu, a coordenadora queremos mostrar. Nessa reportagem, é possível percebermos, por dia são tirados trilhões de fotos. Trilhões de fotos. Todos os anos. Aliás, deixa eu me corrigir aqui em público. Todos os anos são fotografadas trilhões de fotos. Mas qual é a foto? Por que eu registro? Existe mais do ego ou mais do simbolismo? Existe mais da minha prática pedagógica ou da minha vontade de tornar bonito, instagramável, midiático, fazer mídia? Reflexões muito significativas e que a gente vai tentar responder ao final das 3 aulas do nosso curso. Para hoje, eu trago uma leitura da revista Nova Escola, que abordou o assunto. Faça a leitura do texto clicando no link e depois mande para a gente por que você fotografa na sua escola. Quais são as suas inspirações? Você fotografa e depois vê o que você registrou? Ou você para, observa, entende o que a criança está fazendo e fotografa? Ou você fotografa porque todos os dias você tem que postar pelo menos 3 fotos da sua turma. Você precisa garantir que você estava dando aula para aquela família. Eu aguardo vocês no próximo encontro. O link para a reportagem está logo abaixo. Um abraço e até a próxima.